Hoje vamos falar sobre uma movimentação importante do TRXF11. O fundo concluiu a aquisição de um imóvel ligado ao Hospital Sírio-Libanês. Essa operação chamou a atenção de muitos investidores. O mercado passou a discutir os impactos dessa compra. Vamos entender os detalhes dessa aquisição e analisar o que isso pode representar para o futuro do fundo. O TRXF11 já é conhecido por investir em imóveis de renda urbana. Ao longo dos anos, o fundo ampliou seu portfólio, buscando contratos de longo prazo com grandes empresas. Essa estratégia ajudou a construir uma base sólida de receitas. Mas agora o fundo dá mais um passo em uma direção diferente, entrando com mais força no segmento hospitalar. A aquisição envolve um imóvel destinado ao Hospital Sírio-Libanês, considerado uma das instituições de saúde mais reconhecidas do país. A reputação do hospital é um dos pontos observados pelos investidores. Afinal, a qualidade do locatário costuma ser um fator relevante, especialmente quando falamos de contratos de longo prazo. Isso ajuda a reduzir algumas incertezas operacionais. A operação foi estruturada no modelo Build to Suit. Esse formato significa que o imóvel será adaptado para atender necessidades específicas do ocupante. O projeto é desenvolvido considerando as demandas da instituição locatária, criando um imóvel altamente personalizado. Esse tipo de contrato é comum em operações de longo prazo e costuma gerar relações mais duradouras entre as partes. Quando um imóvel é desenvolvido sob medida para um inquilino, existe uma tendência de maior permanência do ocupante. Isso ocorre porque mudanças de local podem gerar custos elevados, principalmente em atividades complexas como a área hospitalar. Equipamentos, instalações e estruturas exigem planejamento detalhado, tornando uma eventual mudança menos simples. Esse é um dos argumentos favoráveis à operação. Outro ponto que chamou a atenção foi o prazo contratual divulgado. Contratos muito longos costumam trazer previsibilidade para os fluxos de receita. Muitos investidores gostam dessa característica, porque ela reduz a necessidade de reposição frequente de inquilinos. Em teoria, isso fortalece a estabilidade dos rendimentos, principalmente em momentos de maior volatilidade econômica. O mercado costuma valorizar previsibilidade de receitas. Fundos imobiliários que conseguem firmar contratos extensos podem apresentar menor exposição a vacâncias recorrentes. Isso não elimina riscos, mas pode reduzir algumas preocupações de curto prazo, especialmente quando o locatário possui relevância nacional. Esse é um dos fatores observados na análise do TRXF11. Apesar dos pontos positivos, a operação também gerou debates. Alguns investidores enxergam oportunidades claras nessa expansão. Outros preferem observar os riscos associados ao segmento hospitalar. E esse debate ganhou espaço entre os cotistas, principalmente porque o fundo ficou conhecido por uma estratégia diferente ao longo dos anos, criando comparações com movimentos anteriores. O setor hospitalar possui características próprias. A demanda por serviços de saúde tende a existir independentemente do cenário econômico. Isso pode trazer certa resiliência para os ativos. Hospitais costumam operar com estruturas complexas, exigindo imóveis específicos para suas atividades. Por isso, alguns investidores enxergam valor nesse tipo de exposição, especialmente pensando no longo prazo. Por outro lado, a especialização do imóvel também levanta questionamentos. Um hospital demanda adaptações que nem sempre servem para outros ocupantes, caso exista uma saída inesperada do inquilino. A recolocação do imóvel pode ser mais desafiadora. Esse risco é frequentemente citado por analistas do setor e merece a atenção dos investidores. Quando avaliamos um fundo imobiliário, é importante observar não apenas a renda atual, mas também a flexibilidade dos ativos. Imóveis muito específicos podem apresentar vantagens operacionais, porém também carregam limitações em determinados cenários. Por isso, cada aquisição precisa ser analisada dentro do contexto completo do portfólio, e não de forma isolada. O fundo tem buscado ampliar sua presença em segmentos considerados estratégicos. Essa aquisição não surgiu de forma totalmente isolada. O fundo já vinha demonstrando interesse por ativos ligados ao setor de saúde. O movimento sugere uma construção gradual de posicionamento, algo que muitos investidores passaram a acompanhar com mais atenção. A entrada em novos segmentos pode ser vista como diversificação. Quando um fundo reduz dependência de um único setor, ele pode criar fontes diferentes de receita. Isso ajuda a distribuir riscos entre atividades distintas, pelo menos em teoria, e pode tornar a carteira menos vulnerável a problemas específicos de determinado mercado. Ao mesmo tempo, existe uma pergunta que passou a circular entre investidores: TRXF11 está evoluindo e diversificando, ou está aumentando o risco ao entrar pesado em hospitais? Essa questão divide opiniões até hoje.
porque existem argumentos consistentes dos dois lados, e vale a pena analisar cada um deles com calma. Quem defende a estratégia destaca a qualidade dos locatários envolvidos. Hospitais reconhecidos possuem marcas fortes e operações consolidadas. Isso gera confiança para parte do mercado. Além disso, contratos longos costumam reforçar a previsibilidade das receitas, criando uma combinação considerada atrativa por muitos investidores. Os apoiadores da operação também argumentam que saúde é um setor essencial. Pessoas continuam utilizando serviços médicos em diferentes ciclos econômicos. Essa característica pode reduzir impactos de determinadas crises, tornando os ativos hospitalares mais resilientes em alguns contextos, principalmente quando comparados a segmentos mais dependentes do consumo. Já os críticos observam outro lado da história. Eles lembram que imóveis hospitalares possuem alto grau de especialização. Isso pode dificultar novas locações em caso de vacância. Além disso, mudanças regulatórias e operacionais podem afetar o setor de maneiras específicas, exigindo o acompanhamento constante dos investidores. Existe ainda um histórico no mercado brasileiro envolvendo disputas e renegociações em alguns ativos hospitalares. Embora cada caso seja diferente, essas experiências acabam influenciando a percepção de parte dos investidores, que preferem manter uma postura mais cautelosa, especialmente quando observam aumento de exposição ao segmento. Outro aspecto importante é analisar o tamanho da posição dentro da carteira. Uma aquisição isolada pode ter impacto limitado, mas várias operações semelhantes podem alterar significativamente o perfil do fundo. Por isso, muitos cotistas acompanham a evolução da composição patrimonial, observando como o portfólio está sendo construído. Diversificação não significa apenas ter muitos imóveis, significa também equilibrar diferentes tipos de risco. Setores distintos reagem de maneiras diferentes aos eventos econômicos. Por isso, a composição da carteira influencia diretamente a estabilidade dos resultados. E essa análise vai além do simples número de ativos. No caso do TRXF11, a discussão ficou ainda mais interessante, porque o fundo possui histórico ligado à renda urbana. Muitos investidores se acostumaram com determinado perfil de ativos. Quando ocorre uma mudança estratégica relevante, é natural que surjam dúvidas e questionamentos sobre os próximos passos da gestão. Mudanças de estratégia não são necessariamente positivas ou negativas. Tudo depende da execução e dos resultados ao longo do tempo. Uma boa ideia pode gerar resultados abaixo do esperado, se for mal executada. Da mesma forma, uma decisão questionada inicialmente pode se mostrar acertada no futuro. Por isso, muitos investidores preferem observar os fatos antes de tirar conclusões definitivas. Acompanhar relatórios gerenciais pode ajudar nesse processo. Entender os objetivos da gestão também é importante, porque permite avaliar se as decisões estão alinhadas com a proposta do fundo. O modelo Built to Suit merece atenção especial nessa análise. Ele cria uma relação diferente entre proprietário e locatário. Os investimentos realizados no imóvel costumam ser relevantes, aumentando o comprometimento entre as partes, especialmente quando o contrato possui duração extensa. Em muitos casos, o inquilino participa do planejamento das adaptações. Isso ajuda a criar um imóvel mais eficiente para suas operações, aumentando a utilidade do espaço ao longo dos anos. Essa característica costuma ser considerada uma vantagem desse tipo de contrato, principalmente para atividades complexas. A previsibilidade de fluxo de caixa é outro fator frequentemente citado. Investidores de fundos imobiliários costumam valorizar receitas recorrentes. Contratos longos podem contribuir para essa estabilidade, desde que os termos permaneçam equilibrados para ambas as partes ao longo da vigência contratual. Também vale lembrar que nenhum investimento é totalmente livre de riscos. Mesmo contratos considerados fortes dependem da saúde financeira dos envolvidos. Mudanças econômicas podem ocorrer, novos desafios podem surgir, e por isso a análise deve sempre considerar diferentes cenários. Quando observamos a movimentação do TRXF11, percebemos uma tentativa de combinar renda previsível com ativos de qualidade. Essa combinação faz parte da lógica apresentada pela gestão, mas caberá ao tempo mostrar como os resultados efetivamente se comportarão diante dos desafios do mercado. Muitos investidores acompanham o fundo justamente pela capacidade de realizar grandes operações. Aquisições relevantes costumam gerar expectativas, porque podem influenciar rendimentos futuros, ocupação dos imóveis e percepção de valor da carteira, tornando cada movimento bastante observado pelo mercado. A reação dos cotistas costuma refletir diferentes perfis de investimento. Alguns priorizam segurança contratual, outros preferem maior liquidez dos ativos,
existem também aqueles que valorizam o potencial de crescimento acima de tudo, e cada visão pode levar a conclusões distintas. Um ponto interessante é que debates como esse ajudam investidores a amadurecer suas análises. Questionar riscos e oportunidades faz parte do processo. Opiniões diferentes podem contribuir para uma visão mais completa, desde que sejam avaliadas com racionalidade e dados. Em muitos casos, o mercado reage rapidamente às notícias, mas os efeitos reais aparecem apenas com o passar dos anos. Contratos longos exigem paciência dos investidores, porque os resultados precisam ser observados ao longo de ciclos completos, e não apenas nos primeiros meses. A qualidade da gestão também entra nessa equação. Escolher ativos, negociar contratos e administrar riscos exige experiência. Por isso, muitos investidores acompanham não apenas os imóveis, mas também o histórico das decisões tomadas pela administração do fundo. Outro aspecto relevante é a localização dos imóveis. Ativos bem posicionados tendem a apresentar características diferenciadas. Isso pode influenciar valor patrimonial, interesse de ocupantes e perspectivas futuras, especialmente em mercados competitivos como São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês possui reconhecimento nacional. Essa característica costuma ser vista como um fator positivo por parte dos investidores. Marcas fortes geralmente carregam reputação construída ao longo de décadas, o que pode aumentar a confiança em contratos de longo prazo. Ainda assim, é importante evitar análises baseadas apenas no nome do locatário. O investimento deve ser avaliado considerando vários fatores ao mesmo tempo, incluindo contrato, localização, riscos operacionais e estratégia do fundo, formando uma visão mais equilibrada. O mercado de fundos imobiliários está em constante transformação. Novos segmentos ganham espaço regularmente. Gestores procuram oportunidades diferentes para gerar valor aos cotistas, e isso faz parte da evolução natural da indústria ao longo do tempo. Alguns investidores enxergam a saúde como uma tendência de longo prazo. Mudanças demográficas podem aumentar a demanda por serviços médicos, criando oportunidades para determinados ativos imobiliários. Essa visão tem atraído a atenção de gestores e investidores. Outros preferem manter foco em segmentos mais tradicionais, argumentando que possuem histórico mais amplo dentro dos fundos imobiliários. Essa preferência também é legítima, porque cada investidor possui objetivos e tolerâncias ao risco diferentes. O mais importante é compreender exatamente onde o patrimônio está sendo alocado. Conhecer os ativos ajuda a reduzir decisões baseadas apenas em emoções, permitindo avaliações mais consistentes e alinhadas aos objetivos pessoais de cada investidor. A aquisição do imóvel ligado ao Hospital Sírio-Libanês certamente ficará marcada como uma operação relevante. Ela reforça uma direção estratégica observada recentemente, ampliando a exposição do fundo ao setor de saúde e alimentando debates entre os cotistas. Com o passar dos meses, os investidores acompanharão indicadores importantes. Ocupação, receitas e execução dos contratos estarão entre os pontos observados. Essas informações ajudarão a medir o sucesso da estratégia adotada pela gestão. Resultados consistentes costumam fortalecer a confiança do mercado, enquanto desafios podem gerar novos questionamentos. Essa dinâmica faz parte do universo dos investimentos, onde decisões são constantemente avaliadas à luz dos resultados alcançados. Independentemente da opinião de cada investidor, a operação trouxe um tema importante para a discussão: o equilíbrio entre diversificação e concentração de riscos. Entender esse conceito pode ajudar em análises futuras de diversos fundos imobiliários. A pergunta continua válida para muitos cotistas: TRXF11 está evoluindo e diversificando, ou está aumentando o risco ao entrar pesado em hospitais? Talvez a resposta definitiva só apareça com o passar dos anos, conforme os resultados forem se consolidando. Enquanto isso, o investidor pode acompanhar relatórios e comunicados oficiais. Essas informações ajudam a compreender os próximos movimentos do fundo, além de permitir avaliações mais fundamentadas sobre a estratégia adotada. O estudo constante continua sendo um dos maiores aliados do investidor. Compreender contratos, setores e riscos pode fazer diferença nas decisões, principalmente em um mercado que apresenta tantas alternativas de investimento. Grandes operações costumam gerar manchetes e movimentar discussões, mas o mais importante é entender os fundamentos por trás das decisões, porque são eles que tendem a influenciar os resultados ao longo do tempo. A aquisição ligada ao Hospital Sírio-Libanês representa mais um capítulo na trajetória do fundo. Ela amplia debates sobre estratégia e diversificação,
e ao mesmo tempo em que reforça a busca por contratos de longo prazo e receitas previsíveis. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa movimentação do TRXF11. Você acredita que o fundo está fortalecendo sua carteira com ativos hospitalares? Ou considera que a exposição ao setor está aumentando os riscos? Deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal, participe da discussão com a comunidade e nos vemos no próximo vídeo do Dormindo com Dividendos. Bons investimentos!